Graça e paz, meus irmãos. Eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 6, versículo 16, que diz assim: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia contenda entre irmãos. O sábio Salomão, que escreveu mais de 3.000 provérbios, ele nos traz aqui esta palavra maravilhosa. E todo cristão que realmente quer herdar a vida eterna, que quer morar um dia com Deus, ele precisa de viver as Escrituras Sagradas. Quem não viver as Escrituras Sagradas jamais entrará no reino de Deus. Estas 6 coisas, aqui Salomão está dizendo, são 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª coisa, ela é a abominação. A alma de Deus abomina. E a Bíblia diz que os abomináveis não herdará o reino de Deus. Está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Então nós temos que ler. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 fala que os abomináveis, as pessoas que praticam abominação, e quem semeia contenda entre irmãos é um abominável. E a Bíblia é muito clara quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis. Apocalipse 21, versículo 8. Não herdará o reino de Deus. Então aqui Provérbios de Salomão está dizendo aqui muito claro: 6 coisas o Senhor odeia. Deus odeia. Tem 6 coisas que ele odeia. E a 7ª coisa ele abomina. Ele abomina. Então quem pratica isso jamais entrará no reino de Deus. Primeiro ponto aqui, olhos altivos. O que é olhos altivos? São pessoas que andam procurando o pecado. Pessoas de olhos altivos. Pessoas que andam com o nariz empinado procurando o pecado. Meu irmão, você está vivendo num contexto de um mundo que você tem que andar com a cabeça baixa. Você precisa de andar igual o animal, o cavalo, com aquele tapa nos olhos, para você não ver o pecado. Porque o pecado ele jaz à porta, o pecado está na rua, o pecado está na fila do banco, o pecado está na fila do supermercado, o pecado ele jaz à porta. Então, tem muita gente que anda com os olhos altivos, procurando o pecado. Se os seus olhos veem uma vez, é coincidência, porque o olho não tem cerca. Agora, se você continuar olhando para o pecado, é concupiscência. E a Bíblia fala que quem olhar para uma mulher com olhar de adultério, já em seu coração já adulterou com ela. Então isso é muito sério. Pessoas que andam com olhos altivos, que não conseguem andar desviando do mal. Tem gente que fica procurando o mal, olhos altivos, procurando o pecado. Então o primeiro ponto aqui, olhos altivos, língua mentirosa. Deus odeia a mentira. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Isso está escrito em Apocalipse também. Ficarão de fora os mentirosos. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Será que existe crente que mente? Será que existe crente que mente? Pois a Bíblia está dizendo que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Deus odeia a mentira. A mentira, Satanás é o pai da mentira. Se ele é o pai, então a mentira é filha dele. Ele é filha de Satanás. E a Bíblia é clara sobre isso. Satanás ele é o pai da mentira. Fale a verdade. Doa em quem doer. Não minta para o gasto. Tem muita gente que mente para o gasto. Então o Apocalipse 22, versículo de número 15,
Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então a mentira, os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então aqui, o profeta de Salomão está falando aqui, ó, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Tem muita gente que tem as mãos que derramam sangue inocente, que faz maracutaia, que faz tramóia para poder derrubar outra pessoa. Isso aí é derramar sangue inocente. Igual Jonadab fez lá, né? Jonadab era um tirano, um pilantra que fez aquela maracutaia para que a filha de Davi fosse estrupada ali pelo seu próprio irmão. Então, tem gente que é cheia de maracutaia. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Olha aqui. Mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos. Coração que maquina pensamentos perversos. Meu irmão, repreende os teus pensamentos, policia os seus pensamentos, porque Deus, Ele odeia esse tipo de coisa. Ele odeia o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal. Os seus pés têm que desviar do mal, não correr para o lado do mal, não correr para o lado dos escarnecedores, não correr para os lugares que não agradam a Deus. Tem muito crente que gosta de ficar andando num lugar onde não agrada a Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado com essa zona de perigo que você anda. Seus pés têm que tomar cuidado. Pés que se apressam para correr para o mal. Depois vem jogar a culpa em Satanás. Ah, foi Satanás que me derrubou. Mas foi você que foi lá para aquele local onde você não poderia ter ido. Bar não é lugar de crente frequentar. Boate não é lugar de crente frequentar. Clubes onde as pessoas tomam banho seminuas não é lugar de crente frequentar. Então tome cuidado. Pés que corre para o mal, Deus odeia. Pés que se apressa a correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Testemunha falsa que profere mentiras. Quantos crentes que são testemunha falsa, que andam mentindo, fazendo fofoca, fazendo intriga, fazendo fofoca no meio dos irmãos. Esses tais não herdarão o reino de Deus. E Paulo fala lá em Romanos, afasta dos tais. Afasta dos tais. Isso está escrito em Romanos. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos. Paulo manda afastar de todos aqueles que praticam escândalos na obra de Deus. Tem muitos crentes aí que estão escandalizando a obra de Deus. Romanos 16, Paulo fala assim, ó. Versículo 17: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Paulo manda afastar deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então Paulo manda afastar desses tais que se dizem irmãos, mas são pessoas falsas, pessoas que são testemunha falsa, pessoas que semeiam contenda entre irmãos. Tem muito crente contendeiro, fofoqueiro, fuxiqueiro, crente fuxiqueiro, crente que tem a língua grande. Tem crente que precisa de dois caixões quando morrer. Um para levar o corpo e o outro para levar a língua. Fofoqueiro, Deus odeia, Deus abomina. O ponto 7º aqui, a Bíblia diz que Deus abomina. E os abomináveis não herdarão o reino de Deus. Quem semeia contenda não vai herdar o reino de Deus. Isso é abominação aos olhos de Deus. Ou você acha que no céu é bagunçado? Ou você acha que lá no céu entra fofoqueiro, entra fuxiqueiro, mentiroso, contendeiro, falador da vida dos outros, falador da vida do pastor, falador da vida dos irmãos da igreja, crente mexeriqueiro, fofoqueiro,
mentiroso. Como que vai herdar o reino de Deus? Se a mentira, ela é filha do diabo. Satanás é o pai da mentira. Se ele é o pai, então a mentira é a filha dele. Então como que esse tipo de crente vai herdar o reino de Deus? Então, meu irmão, se você vive essas práticas, você precisa de se converter. Apesar de você ter levantado a mão para Jesus um dia, ter batizado nas águas, isso não faz de você um cristão. Você precisa de se converter, mudar de vida. Se você é um contendeiro, um semeador de contenda, de fofoca, causador de desgraça na vida dos outros, você precisa se converter. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que viver as Escrituras. Para você entrar no céu, você tem que viver o Salmo 133. Ó, quão bom que o suave é, que os irmãos vivem união. Quem vive em contenda, em grupos de WhatsApp, vive em contenda aí o dia todo aí, só contendando, fazendo fofoca, não herdará o reino de Deus. Tem gente que fica o dia inteirinho nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, fazendo fofoca, fazendo contenda. Meu irmão, você precisa de se converter, você precisa de viver a palavra de Deus. Não seja somente ouvintes, mas praticante da palavra. É o que está dizendo São Tiago, fala sobre isso. Se nós realmente queremos herdar a vida eterna, nós temos que viver uma vida reta diante de Deus. Porque o céu não é bagunçado igual muita gente está pensando que é, não. Tem muita gente que está achando que lá no céu Deus vai aceitar todo esse tipo de coisa. Deus, ele tem um padrão, Deus tem um modo vivente. E se nós não adequarmos ao modo vivente, se nós não adequarmos ao padrão de Deus, jamais nós iremos herdar a vida eterna. O único rebeliado foi Satanás, que rebeliou, e com ele seguiu uma multidão de anjos, e eles foram expulsos do céu. Deus não aceita rebelião lá, não. Deus não aceita contendeiro, Deus não aceita semeador de contenda no seu reino, não. Então, se você vive essas práticas, largue isso imediatamente e vá viver um evangelho sadio, um evangelho bíblico. Vai viver um cristianismo correto. Ame o seu irmão. Jesus disse: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. São 10 mandamentos da lei de Deus, mas resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Quem ama não semeia contenda. Quem ama não faz fofoca. Não sai mentindo com o nome dos outros. Peço ao Senhor para queimar essa tua língua fofoqueira, essa língua mexeriqueira, essa língua fazedeira de contenda, semeadora de contenda. Se você realmente quer herdar a vida eterna. Que Deus abençoe a todos e nos dê a graça e a vitória, em nome de Jesus.